E acrescentando valor, né? Porque daí o consumidor também começa a enxergar o profissional como sendo alguém mais avançado e que tá trazendo um trabalho com maior precisão. Mais preparado. Exatamente. Então, se chega um profissional na sua casa e tá ali com um produto que demonstra essa precisão, você já tá automaticamente conectando com a qualidade daquilo que ele vai te entregar, né? Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. A apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa com Gigantes. Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo meu querido amigo Tato Tarkan. Professor Mauri, é um prazer estar aqui novamente e hoje eu vou ser o cara que traz a fita crepe e a sacola plástica. Ah, pra quê, cara? Pra você colocar e fazer o furo e não sujar o chão. Essa é muito da clássica, né? Quem nunca? Alguém tem que fazer isso. Exatamente. Exatamente. E normalmente o cara que tá com alguma coisa na boca, pega a sacola plástica e segura na cadeira. Mas funciona. Nesse programa, a ideia é a gente poder contar um pouquinho dessas histórias, né? Poder falar um pouquinho sobre a marca, falar sobre a Bosch. Mas a gente quer conhecer também aqui o André Arcângelo. André, seja bem-vindo ao Conversa com Gigantes. Muito obrigado por ter vindo, cara. Imagina, eu que agradeço o convite. Tô super empolgado pra falar de sacolas plásticas e gambiarras e coisas muito melhores que a gente também tem pra oferecer lá na Bosch. Sensacional. André, antes da gente falar de fato da Bosch, né? Inclusive já vou deixar a recomendação pra quem tá ouvindo, assistindo a gente aqui. A Bosch já participou do Conversa com Gigantes, então existe um programa complementar aí que pode ajudar a conhecer um pouquinho mais da marca, conhecer outras figuras, né, de dentro da marca. Exato, Carlos Abdala, abração pra você, foi ótimo o seu programa, tô aqui ó com a barra alta. Vou falar um pouquinho mais. Ele é, gente finíssimo, um amor de pessoa, né? É o tipo de pessoa que dá vontade de abraçar e levar pra casa, né? Não, e o Carlos, ele já tá lá há muitos anos, né? Então ele é o tipo da pessoa que, sabe quando a pessoa veste a marca, assim? Sim. Que já conhece a história, conhece gerações de pessoas ali, então, e ele vive da marca, né? Sim. Então é muito legal, foi um programa legal. Né? Foi, exatamente. Eu acho que o programa inteiro eu falei do problema que eu tive quando o marceneiro furou a parede. Exato. Foi isso, cara. Eu desabafando que o marceneiro furou a parede sem usar o equipamento Bosch pra ver se tinha encanamento atrás. Muito bom. Mas André, antes da gente de fato voltar pra Bosch e tal, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você. Você pode contar um pouco da sua história? Como que você chegou nessa posição hoje na Bosch? Bom, então, eu tenho 41 anos. Desses 8 ao lado da minha queridíssima esposa, a Veridiane, que tá ali assistindo a gente. Ah, legal. Mas a minha história com a Bosch, na verdade, começou ainda bem antes de conhecê-la também. Eu já tô ali tem quase 20 anos na empresa. E eu sou, enfim, antes de vir para Bosch, eu sou formado em administração. Inclusive aqui em São Paulo. Me formei aqui na Universidade de São Paulo. Legal. E sempre tinha a visão de trabalhar com marketing. Na época, na faculdade, a gente falava de brincadeira, assim, né? Que na dúvida, você escolhe cheeseburger, pizza de mussarela e administração. E era um pouco... E é verdade. E o pior, eu tenho que concordar que é verdade, porque eram muito assim, se você conversasse com o pessoal na sala de aula, você ia ver que boa parte do pessoal tinha interesses múltiplos. Então, gostava um pouco de matemática, um pouco de história, e aí a administração acaba sendo aquele curso que te ajuda a olhar de uma maneira mais abrangente para um pouco de cada carreira e te dá um leque maior de possibilidades. Eu me senti assim, falei, é pra lá que eu vou. Cheguei lá e encontrei um monte de gente que tava na mesma vibe que eu. Daí hoje tem vários amigos que seguiram em diversas áreas, mas a minha carreira sempre foi se estruturando para essa parte de marketing e vendas. Bom, eu fiz a faculdade aqui por 4 anos, e aí no finalzinho da faculdade eu tava fazendo estágio numa outra empresa, aqui em São Paulo. E só que daí eu falei, cara, eu não tô bem certo de que eu tô gostando daqui onde eu tô. Eu acho que eu preciso testar uma coisa nova. E aí eu tinha uma proposta até de continuar lá, mas resolvi largar e sair pra tentar fazer processos de trainee em vários lugares. Legal. E na época a minha família já era ali da região de Campinas, onde fica a Bosch. Mas eu não sabia que a Bosch ficava lá. Eu já tava morando aqui em São Paulo fazia um tempo, nem sabia. E aí a Bosch me chamou para fazer os processos seletivos de trainee. E aí no finalzinho do processo aconteceu uma coisa muito curiosa. Porque eu fui chamado para todas as fases, fiz até a entrevista final. E aí quando chegou no final, a pessoa do RH, o Carlos Maia, abração para ele inclusive,
chegou pra mim e falou, então, André, sabe o que acontece? O gestor da sua vaga não veio hoje. Então a gente vai te chamar num outro dia. Eu falei, todo mundo ali. Um preparo, né? Pô, processo de trainee. Eu não sei como é que tá bem hoje, mas na época era aquela tensão e tal. E aí eu falei, tá bom, vou esperar. E passou um tempo, 2 tempos. Aí ele me liga e fala assim, André, é o seguinte, a gente não tem mais aquela vaga de trainee pra você, mas a gente queria te chamar pra uma outra vaga porque a gente gostou muito de você e tal. Falei, pô, que saco, né? Como é que vai ser? E aí, beleza, fui lá, fiz um processo seletivo, algumas outras entrevistas. E aí me chamaram para uma outra vaga que era para trabalhar com marketing, com vendas, mas muito voltado para projetos de geração de demanda para os nossos clientes. Certo. Isso na divisão de ferramentas elétricas, que é a divisão onde eu estou trabalhando desde que entrei lá na Bosch. Bom, mas daí eu cheguei e falei, bom, vou conhecer o tal do trainee, né? Sim. E aí descobri que o tal do trainee não tinha. Porque o que tinha acontecido foi que no dia do meu processo seletivo, o gestor realmente não foi, mas ele tinha ido numa turma anterior, escolheu um cara lá, e aí ele falou, vou ficar com aquele cara lá mesmo. E aí, como eles tinham gostado do meu perfil, me chamaram pra essa outra vaga. E na época eu fiquei assim, pô, que coisa, né? Não... Fiquei aquele sentimento ruim. E, cara, por incrível que pareça, foi, assim, super decisivo pra mim ter passado por esse processo, porque... Na época, depois eu fui entender, no ano seguinte, entrou uma outra pessoa, inclusive super amigo meu, tá lá na Bosch até hoje, mas era uma vaga que ia acabar para um processo muito diferente, que estava mais voltado para um atendimento a cliente, que não era muito a minha pegada. Olha só. E aí, nessa posição onde eu entrei, eu fiquei com um olhar para diversos projetos mesmo dentro da empresa. Então, fui cuidar de projetos de fidelização de clientes, fui cuidar de projetos com logística, e isso me deu uma visão tão ampla da divisão, de como a Bosch funciona, de como o negócio funciona. E aí foi super, super empolgante, né? É louco, né? Como às vezes aquela coisa que só, putz, isso daqui é ruim, mas na verdade se transforma. Você tem a percepção de que é ruim exatamente, na hora. Exato. Mas aquilo te direciona pra mas algo que muda a sua legal, vida, né? Porque nas entrevistas me perguntaram isso, né? Por que você quer ser trainee? Eu falei, pô, eu quero ser trainee porque eu sabia que no processo da Bosch a gente passava por várias áreas diferentes. E aí eu tive a chance de falar isso. E porque a gente tinha uma experiência fora, ia morar fora um tempo. E aí foi muito legal, porque como também acabou acontecendo dessa maneira, eu coloquei isso e eles falaram, não, beleza, a gente consegue oferecer. E foi um negócio muito mais direcionado pra mim mesmo. Porque eles entenderam que era o que você queria. Exato, eu não estava dentro de um programa, de uma maneira geral, mas eu tinha um olhar específico para aquelas necessidades que eu tinha. Então, é interessante de observar, porque no final das contas, algo que em princípio eu fiquei com aquele sentimento ruim, acabou sendo super legal e moldou muito a minha carreira dali pra frente. Pô, tem o pessoal da equipe do RH, o Carlão lá, que comentou e todo mundo, merece parabéns além de tudo, porque, poxa, falou, olha, não tem exatamente isso, mas fizeram um plano de carreira ali pra atender o que você queria. Pois é. Animal. Isso é muito louco, porque assim, eu e o Tato, nós somos sócios numa outra empresa chamada Game Corporativo. Então a gente atende esse mercado justamente de treinamento, desenvolvimento, captação, né, de novos recursos e tal. E o que a gente sente às vezes que é muito comum as pessoas, né, as empresas, não se preocuparem com o alinhamento do propósito do que é a empresa com o propósito de quem eles estão trazendo, né? E aí, quando eles fazem isso, cara, é um match perfeito, você tá 20 anos no lugar, né? E isso é legal também, né? Porque a Bosch é uma empresa de valores muito fortes. Então, até pelo tempo que eu tô lá, a gente já vai se alinhando muito naturalmente. Você vai se desenvolvendo junto com a empresa e também avançando na carreira, você vai tendo a possibilidade de ajudar a moldar os caminhos, né? Então isso é muito bacana. Bom, e aí acabou que entrei nessa posição, fiquei ali cuidando desses projetos, foi maravilhoso. E aí passaram-se ali uns 3 anos, eu fui morar um tempo na Alemanha, para cuidar de uma área de inteligência de mercado. Fui cuidar de projetos lá para França, para Alemanha, para outras nações ali. E também iniciar alguns projetos que daí, quando eu voltei para o Brasil, eu vim terminar aqui na área de inteligência de mercado do lado de cá, principalmente com pesquisa de mercado nessa época. E foi numa posição também bem legal, porque eu tinha a ver com prestar uma assessoria para os gestores da empresa, para a diretoria, para a presidência. Então também ajudou nesse sentido de abrir a visão do todo e abrir o leque de por onde eu estava enxergando a divisão e como as coisas fluíam. E te ajuda, inclusive, a ter uma visão de liderança, né? Sobre todo esse processo, estando próximo, né, da liderança da empresa, né? Exato. E aí, como eu sempre estava nessa vibe de lidar com projetos diversos,
Isso vai te moldando a lidar com vários perfis de pessoas, com vários tipos de situações diferentes. Então, hoje que eu tenho a minha própria equipe, isso também me ajuda a conseguir facilitar para eles, né? Acho que o nosso objetivo como líder, até pela nossa jornada, é muito aproveitar essa experiência que a gente tem para facilitar o caminho para as pessoas que estão ali. Seja para a carreira deles, seja para os projetos deles ali dentro da empresa ou fora delas. E aí, com essa experiência mais abrangente, esse olhar de diferentes perspectivas da empresa, você consegue saber melhor o que recomendar, o que não recomendar, o que funciona, o gestor que foi legal, o gestor que não foi tão legal assim. Essa acaba sendo a grande pegada, né? A grande sacada de poder ser líder. Bom, e aí passei por esse processo, depois fui cuidar de uma outra marca da empresa, que é a Dremel, que está muito voltada para o público robista, faça você mesmo, para trabalhos de precisão, que é uma marca fantástica, porque ela é muito apaixonante. Nesse mercado de ferramentas, a gente tem muito do trabalhador ali que está trabalhando no dia a dia, o uso funcional da ferramenta, mas a Dremel tem um lado da pegada emocional, da pessoa ligada naquele trabalho artístico que ela está fazendo com uma ferramenta, e aí conecta. Eu me lembro, nessa época, nas feiras da Dremel, de chegar e você conversar com o consumidor, a consumidora, principalmente, é um público muito feminino, vem e te abraça e fala, você da Dremel. Elas me chamavam de Andremel na época. É demais. Genial! Maravilhoso. Genial. E daí elas vinham e abraçavam, porque conectavam muito com a marca. Então isso é muito bacana de você... Um dia você tá numa atividade ali, números, dados, fatos, etc. E aí dali vira o dia e aí você tá ali nesse outro negócio, super conectado, super trabalhando as emoções com as pessoas e ajudando a vender para satisfazê-las nesse sentido. É muito recompensador. Nice. E aí, depois desse período, eu fui ficar aí trabalhando justamente com o equipamento que você falou, de detecção de materiais, toda a linha de produtos mais tecnológicos, as ferramentas mais tecnológicas de ponta que a gente tem na empresa, que é a linha de medição. Então, eu estava trabalhando ali com medidores de distância, com níveis a laser, com os detectores de material, numa época em que tudo era mato ainda, que hoje já é uma categoria bem conhecida. Você chega numa loja de ferramentas e fala desses produtos, o pessoal já sabe do que se trata. Mas lá na época, o nosso desafio era muito de construir a categoria, de mostrar que a Bosch tinha desenvolvido e entrado, tinha centros de pesquisa, tinha a própria fabricação, que não era só comprando aí de fornecedores aleatórios. E aí desenvolvendo uma tecnologia pesada em torno disso. Mas aí demonstrando qual era o valor agregado dessa tecnologia. Porque no final das contas, se você for pensar o consumidor, fazendo a comparação, mas por que eu vou comprar um medidor de distância comparado com a minha treina manual aqui, que custa 10 vezes menos, por que eu preciso dele? E aí quando você começa a falar dos benefícios de tecnologia, de você poder fazer o trabalho sem precisar de um ajudante, de ganhar muito mais independência, de você poder alcançar um lugar 20 metros depois sem precisar ficar indo e voltando daqui para lá. Aí você começa a mostrar para as pessoas, tem um valor agregado muito maior e não é simplesmente fazer a mesma coisa, só que com laser. Eu tô trazendo coisas diferentes. É fazer a mesma coisa, só que sem mostrar o cofrinho. Isso, você não precisa se colocar naquela posição desconfortável. Porque você fica lá e aí estica, aí tem que ficar puxando a camisa para baixo, e aí... sem passar vergonha na frente do cliente. Exato, exato. E acrescentando valor, né? Porque daí o consumidor também começa a enxergar o profissional como sendo alguém mais avançado e que está trazendo um trabalho com maior precisão. Mais preparado. Exatamente. Né? Então, se chega um profissional na sua casa e está ali com um produto que demonstra essa precisão, você já está automaticamente conectando com a qualidade daquilo que ele vai te entregar, né? Mas nessa época era muito difícil, porque era tudo no começo, e então a gente precisava de todo um esforço de comunicação. E uma categoria assim, você não constrói do dia para a noite. É todo um esforço ao longo de anos. E eu fiquei ali, foram 8 anos, nesse trabalho de construção de categoria. A gente... Hoje tem uma liderança bem clara nesse segmento. E aí, enfim, a categoria cresceu bastante. E desde o último ano e meio, mais ou menos, eu assumi um desafio diferente, bastante diferente internamente, mas ainda lá dentro do mundo das ferramentas elétricas, que foram os acessórios para as ferramentas elétricas. Então, a gente está acostumado a pensar em ferramentas, né? A furadeira, a parafusadeira, a lixadeira, etc. Sim. Mas a gente esquece que o que está de fato em contato com o material é a broca, é a lixa, é a serra, é o abrasivo. E muitas vezes é o que vai estar associado com a qualidade, o acabamento daquilo que você vai ter para entregar. E esse é o meu desafio hoje, é demonstrar, da mesma forma como a gente veio construindo essa categoria, mostrar que tem tantas outras coisas com tecnologias diferentes para a gente fazer o trabalho de uma forma mais eficiente, mais
suave pro operador e entregando uma qualidade melhor de acabamento na ponta. Pô, sensacional isso, cara. É muito louco, né? Você contando rapidamente, né? Parte desse processo da sua história com a Bosch, né? E o que me veio à cabeça é o quanto a Bosch ela conseguiu construir uma força de marca associada à qualidade. Pelo menos para mim, né? Que não sou o consumidor especializado, né? O consumidor final especializado. Não trabalho com ferramentas, né? Não sou um arquiteto, não sou um engenheiro. O que eu uso, né, de material de vocês é do uso caseiro ali, né? Tenho a parafusadeira, né? Eu tenho os acessórios para me ajudar ali a fazer aquelas pequenas manutenções da minha casa. Mas quando eu fui buscar um material como esse, né? Eu decidi, né, para mim mesmo, que eu merecia ter uma parafusadeira elétrica, né? Não, ficar parafusar na mão. Eu não sou um Neandertal, né? Eu admito que para mim é parte de um sonho ter um kit desse. É isso. Porque eu tenho... É uma deficiência minha. Como indivíduo. Ele fica pegando o meu emprestado, entendeu? Não. Padrão. Eu tenho uma deficiência de autonomia em relação a essas coisas. Eu tenho uma dificuldade de me sentir seguro o suficiente para fazer as coisas. Não é só pegar o equipamento, mas de sentir seguro pra fazer e usar o equipamento. E o equipamento certo vai te ajudar nisso. Sim, imagina. Mas só pra concluir, desculpa rapidamente o meu raciocínio, né? Claro. É muito louco pra mim, como consumidor, de que quando eu fui buscar uma parafusadeira pra mim, eu nem cogitei pegar uma outra marca que não fosse Bosch. Porque a sensação que eu ia ter é que eu ia estar comprando um produto, sei lá, inferior ou de qualidade paralela, ou que não ia atender a minha necessidade a longo prazo, ou que ia me deixar na mão ali no meio do processo. Eu nem pesquisei, eu fui diretamente na Bosch, né? E pra mim é muito legal ver como vocês construíram isso de um jeito... E atendeu. Pra mim... Atendeu todas as expectativas que Exatamente, mas pra mim como consumidor que não acompanha necessariamente um mercado de lançamentos de produtos de ferramentas... Não lê Ferramentas e Companhia? Isso é muito claro na minha mente, né? Então vocês fizeram um trabalho pra construção disso, né? A Bosch, provavelmente, eu não vou afirmar isso com certeza, mas ao longo desses anos, a minha maior conclusão é de que nós somos a primeira marca que chegou no Brasil com ferramentas elétricas. É difícil de afirmar isso, porque sempre pode ter tido alguém que importou antes, Sim. então... Mas, com certeza, a gente foi a primeira marca que se estabeleceu aqui. A gente já tem... Hoje, 70 anos de fabricação dos itens aqui. A nossa fábrica está comemorando esse aniversário esse ano. Mas já como marca, a gente já tinha mais um tempo antes. E na América Latina, na Argentina, a gente já tem 100 anos. Então, isso já está dentro do inconsciente coletivo das pessoas, assim. Mas pra gente, você sabe que o grande desafio, como nós temos uma liderança muito clara nesse segmento e as pessoas associam muito nitidamente que a gente entrega uma qualidade superior nos nossos produtos, acho que o grande desafio é também demonstrar que a gente consegue fazer isso ao preço que é acessível, que é justo para o nosso profissional. Porque a gente ainda, infelizmente, tem muito no Brasil esse hábito de cultivar de que algumas marcas são demais para mim, ou porque entregam a maior qualidade, necessariamente não tão acessíveis para mim, e não é necessariamente verdade. A gente consegue atender diversos pontos de preço. E tanto assim que hoje um dos maiores desafios que a gente tem é justamente guiar o nosso consumidor em todo o nosso portfólio de produto. Uhum. Porque ele é tão amplo, vai de A a Z, dos produtos mais de entrada até aqueles que são o topo da tecnologia, que a gente precisa estar sempre ali organizando o nosso portfólio para mostrar para o consumidor como é que ele faz a melhor escolha, porque a gente tem todas as possibilidades para ele. E aí a gente, especialmente nesse ramo de acessórios, a gente tem todo um conceito de demonstrar, olha, você tem aqui os produtos Bosch, você tem os produtos Bosch Pro, que são os profissionais e que vão demonstrar para você pelo menos 50% a mais de desempenho em relação ao produto Bosch, né, padrão. E você ainda vai ter os produtos Expert, que daí são os profissionais que vão precisar de pelo menos o dobro de rendimento. E aí, com isso no ponto de venda, o profissional consegue chegar e fazer a escolha dele da melhor forma, garantir que ele tem realmente o ponto de desempenho que ele de fato precisa, né? E de um jeito simples, né? Vocês apresentam isso. Sei lá, é uma dificuldade que a gente vê, inclusive, com outras marcas, de criar subprodutos com nomenclaturas. Cara, é isso. Você tem 3 linhas ali que vão te atender. Elas são autoexplicativas, então Intel tudo funciona. anunciou semana passada
que finalmente vai começar a simplificar o nome dos processadores. Por favor, né? Você vai no mercado, vai escolher um processador, tem o Intel, aí tem as gerações dos processadores. Assim, ninguém consegue. O público que não que não tá dentro do cenário não consegue entender. É muito mais fácil. Assim, como eu gostaria que todos os mercados tivessem esse carinho, sabe? E eu acho que é interessante até de falar isso, porque assim, apesar de estar há 20 anos vivendo esse mercado todos os dias, lá na Bosch, sempre, desde que eu entrei na empresa, sempre estive nesse mercado de ferramentas. Conheço bastante naturalmente, já fiz inúmeros treinamentos de uso, de prática de produto, mas eu mesmo não me tornei esse aficionado por ferramentas no meu dia a dia. Isso é curioso de dizer, às vezes eu comento isso com algum amigo, enfim, e as pessoas falam, nossa, mas eu não sou o cara que tá lá no final de semana fazendo casinha de cachorro, Sim. ou que tá fazendo todos os concertos em casa. Não me tornei esse aficionado. Por outro lado, isso acaba também trazendo pra gente o outro ponto de vista, que é garantir que todos os nossos desenvolvimentos ou a nossa comunicação não esteja voltada para aquilo que nós, como lá dentro, técnicos que conhecemos o produto, sabemos e queremos levar para o mercado. Mas pensar do outro lado e falar, cara, não é para mim exatamente que eu estou desenvolvendo esse produto. Eu estou desenvolvendo para um uso, uma aplicação específica de um profissional que precisa daquilo. E aí, com isso, a gente tenta se adaptar e se adequar à linguagem que as pessoas vão, de fato, procurar os produtos no ponto de venda. Tenho que dizer, por exemplo, que eu já tive momentos de dificuldade, por exemplo, para escolher uma broca. Então, Nada. É verdade. Alguns anos atrás, quando a gente ainda não tinha reformatado o nosso line-up de produto e a nossa comunicação, eu passei por uma experiência de estar lá com um profissional na minha casa, ele me pedia que precisava de uma broca para fazer algum trabalho interno, e aí eu fui numa loja e a gente começou a perceber, falei, cara, é muito difícil escolher, porque você chega ali, tem inúmeras marcas. Sim. Eu queria comprar Bosch, porque sabia que a gente tinha um padrão de qualidade legal para atender. E daí, mesmo entre o nosso portfólio, a gente tinha tanta variedade de modelos e aplicações diferentes que ficou difícil. E aí a gente começou a ter esse debate dentro de casa, e isso também já era um debate que existia no nível global, de que a gente precisava facilitar esse processo de escolha do consumidor. E hoje isso está muito mais traduzido na forma como a gente se apresenta no ponto de venda. Você tem claramente 3 classes de performance que facilitam a vida e a escolha de cada profissional, e até dos vendedores também no ponto de venda. Com Eu certeza. vou aproveitar a oportunidade de estar aqui sentado com você, André, para te contar um momento, uma cantante da minha vida, de um momento que a linha de produtos, de acessórios da Bosch, me causou um momento de decepção na minha vida. Decepção? Decepção, Que isso, cara. Faz passar vergonha aqui. Quase visita. É o momento, é o corte. É o corte. É o corte. Ó. Porque nós somos desse, é o clickbait. Mas é verdade. Eu sou uma pessoa muito emocional, muito afetiva. E, por exemplo, meu pai, provavelmente eu não sou o cara da furadeira, da parafusadeira, das ferramentas e tal, porque meu pai sempre foi. E ele gosta, meu pai gosta. Então é comum, porque o meu é igualzinho. Ele gosta. Se tem que furar um negócio, mas assim, vai ver alguém feliz para o final de semana do meu pai é programado para todos os concertos da casa. Parece que ele vai quebrando ao longo da semana pra consertar o final de semana. Não tem uma casa que precisa de tanta manutenção. Não tem. A minha casa foi bem construída, a casa que meus pais moram lá foi bem construída. Sim. Mas sempre tem uma paredezinha pra pintar. Ele tá sempre apertando um parafuso. É sobre personalizar, exatamente. Tá sempre apertando um parafuso, soltando uma porca, assim, impressionante. E então, talvez por conta disso, e ele não ter me envolvido nisso, nunca desenvolveu paixão. Mas uma coisa que ele compartilhou comigo era depois, ele cansado, depois de fazer essa tarefa, a gente sentava no sofá e assistia Star Trek junto. Então essas coisas do universo geek me encantou. Essas coisas me encantaram. Essa história é muito boa. Cara, e eu adoro isso. E aí, teve um ano que eu falei assim, cara, eu vou junto com meus irmãos, falar, vou comprar um presente de Dia dos Pais que vai fazer o pai ficar emocionado. Porque tinha acabado de sair o box de DVD na época com todas as temporadas da série clássica de Star Trek remasterizada, em cenas Full HD extras. 16:9, com cenas extras, sabe? Com William Shatner cantando e dublando as paradas. Eu falei, nossa,
É isso. É isso. E mais do que isso, eu junto nessa... Logo que saiu um box de Nationaro Kido, que meu pai amava, que era a série de infância dele. Falei, hoje eu vou fazer esse velhinho chorar. Eu montei todo um presente pra ele, lá. Apresentei, meu pai, que legal. Nunca abriu. Nunca abriu. Eu abri depois pra eu assistir. Eu senti pela sua descrição que você tava mais empolgado do que provavelmente ele nunca abriu. Foi algo... foi um pilar da minha construção como ser. Mas pra ele era uma série que ele sentava assistindo no sábado. Ele gosta de Star Trek, gosta de Star Wars, mas assim, nunca. E aí, no ano seguinte, meu irmão virou pra mim e falou assim: você foi uma desgraça no seu presente. Desde que eu dou. Meu irmão chegou com uma singela caixa só com as chaves pra parafusadeira da Bosch. Um dos nossos itens mais vendidos, inclusive. Meu pai chorou. Chorou. É isso, E eu fiquei com aquela cara do ano, sabe? De você olhar e falar assim, mano, eu não conheço meu pai. eu não conheço meu próprio pai, cara. É muito louco, assim. Eu te contei essa Mas cantante, não pra te colocar numa situação desconfortável, mas pra falar como é curioso a relação que as pessoas têm com as ferramentas de fato, sabe? Então, por mais que, por exemplo, que eu falei, eu não tenho esse uso todo, mas as 2, 3 ferramentas que eu tenho em casa, eu gosto de ter em casa. Eu acho legal. Talvez porque me associe com todas as lembranças afetivas que eu tenho que é meu pai o tempo todo trabalhando, fazendo coisa. Hoje ele está, provavelmente agora, enquanto a gente está gravando, meu pai está apertando um parafuso, lixando alguma coisa ou pintando algum negócio. Tá vendo? Tô mentindo, Maurício? Não, é isso mesmo. Não, e é engraçado isso, né? Porque é o que eu tava falando. O meu barato nesse mercado é justamente entender esse comportamento do consumidor, né? Então, até falei lá atrás, eu passei alguns anos como responsável por inteligência de mercado e nessa área a gente também cuidava das pesquisas com o consumidor. Então, a gente ia a diversos tipos de pesquisa, desde observar o usuário no campo, até colocar usuários em sala de espelho para assistir debates entre eles e tal. E é um negócio muito legal, porque quando você vai conversar com um profissional da construção, principalmente, e você pede para ele se apresentar, a apresentação típica é ele contar o nome dele, a profissão dele e há quantos anos ele está naquela área. Diferente de outros países, os profissionais da construção aqui no Brasil não precisam ter necessariamente uma formação específica na área, né? Sim. Você vai para a Europa, principalmente, nos Estados Unidos, no Canadá, você tem escolas lá de marcenaria, inclusive você precisa ter uma licença para poder executar. Aqui na América Latina, a gente tem o Chile, por exemplo, que até para tirar medida na obra, você tem que ser um profissional autorizado, porque lá eles têm problema com terremotos, enfim. Mas aqui no Brasil, o profissional, ele aprende normalmente de outra pessoa, muitas vezes até um parente, um amigo próximo, alguém de quem ele deve, a quem ele se sente devendo. Porque foi de quem ele aprendeu o ofício dele, né? Exato. Então, isso... Quando você vai conversando com esses profissionais, eles têm essa conexão da história deles ligada com as ferramentas e aquilo como meio de vida para eles também, né? Então, quando a gente desenvolve um produto novo para colocar na mão de um profissional, a gente tem muito essa responsabilidade lá dentro de entender que a gente está desenvolvendo um meio de vida para muitos profissionais na América Latina, no Brasil, no mundo afora. E isso é muito bacana porque você começa a perceber que, quando eu tô desenvolvendo esse produto, eu tô dando meio de vida para essas pessoas, eu tô gerando uma conexão direta com eles e tô gerando essa expressão do cara no mundo, né? Sim. É muito rico. Então, o profissional realmente é muito conectado com o trabalho dele, com a expressão dele no mundo, porque ele ergue a casa, ergue o telhado, reforma, muda o visual das coisas. É bem bacana, eu acho muito bonito de ver isso. Dá um senso de propósito, de missão pra gente. Lógico, bem claro, com sabe? certeza. Não, e a gente percebe, imagina, né? Porque a ferramenta, ela é só o meio, né? É a ferramenta para construção de algo, né? Você vai atingir, você vai alcançar algo através da sua força, da sua inteligência, daquilo que você gosta de fazer, mas a ferramenta tá lá dentro desse processo, né? Então, por mais que seja
uma ferramenta tem um lado emocional do trabalho que ela executa. Sabe ali, por né? quê? Porque é o que a gente fala, no final das contas, o profissional ele não tá comprando a furadeira, ele tá comprando o furo, né? Exato. Então, quando você constrói, você tá fazendo a mudança de mundo ao seu redor. Então, é aquilo, é você projetar o sonho e a gente tá permitindo isso, né? A gente é o meio para. E quando a gente gera essa permissão pra pessoa e ela vê, pô, eu imaginei e essa ferramenta me facilitou, esse acessório me permitiu ter um nível de acabamento que ficou bacana, ficou legal, isso é muito realizador pra quem tá comprando e pra gente também na outra ponta que tá lá tentando entender as necessidades dele pra fazer o sonho se realizar. Isso é muito bacana, é bem realizador pra gente lá dentro também. E quando eu falo, por exemplo, do meu perfil, né? E curiosamente você falou do seu perfil também. Uhum. Como vocês enxergam? Porque eu imagino que, sei lá, da década de 50 pra cá, existem mais pessoas como nós, que estão um pouco mais afastadas do universo das ferramentas, dentro do âmbito mesmo de ter em casa a ferramenta, ou de uso, ou do faça você mesmo. Como é a percepção da marca em relação a como construir isso e levar e deixar não só a ferramenta mais acessível no aspecto de compreensão e da importância de ter as ferramentas em casa, sabe? Então, você sabe que é curioso isso, porque se a gente olha para os números, não é o que acontece. A gente olha que esse segmento cresce, inclusive cresce mais que proporcional até alguns segmentos da construção. É mesmo? Verdade. Tem alguns motivos para isso acontecer. Primeiro, porque ao longo dos anos também o custo de mão de obra para você contratar alguém na sua casa vai ficando progressivamente mais caro, né? Faz sentido. Então, as pessoas vão tentando dar o jeito delas e também não é diferente do que aconteceu na pandemia, né? Teve, enfim, Sim. diversas situações difíceis, mas todo mundo em casa. E aí, muita gente foi se aventurar, fazer os primeiros trabalhos de reforma ou resolver aquele problema que estava ali e nunca era resolvido. Foi a hora de acontecer. Muitos profissionais fizeram isso, mas muita gente foi dar os primeiros passos nesse trabalho robista, não faça você mesmo. Abriu o tutorial no YouTube e ia atrás. Exatamente. E isso é uma das outras razões, né? Hoje a gente tem uma porção de influenciadores que desenvolvem materiais bem legais, vários estão ali em contato com a gente na Bosch, a gente procura apoiá-los, monitorar o que eles estão fazendo, e aí fica bem mais fácil, né? Você pegar e poder se aventurar ali. E tem um outro fator que esse público também foi ganhando relevância ao longo dos anos e a gente começou a perceber que tinha alguns produtos que tinham entrada, né? Apesar que o nosso público originalmente e as nossas ferramentas são desenvolvidas para o profissional, a gente percebe que as pessoas começam a olhar e se inspirar. Pô, se o profissional aqui está fazendo isso na minha casa, esse produto, pô, eu também consigo usar. Porque as ferramentas foram se facilitando ao longo dos anos, esse processo de escolha do acessório correto foi se facilitando ao longo dos anos. Então, ficou mais fácil para você ingressar nesse mundo. Então, de fato, é um segmento que cresce. A gente também tem algumas redes de cliente que facilitam isso, tem cursos, enfim. Tem uma série de fatores e é um segmento que cresce numa taxa bem bacana. Que legal, muito legal saber disso. Então, se você tá empolgado aí, é uma boa chance de se aprofundar. Entrar no universo. Exatamente. É muito curioso isso, porque o Tato ele fala que ele não tem. É o cara do saquinho com a fita adesiva ali pra não deixar cair o pó no chão, né? Eu quero ter uma notícia melhor pra você, cara. Melhor que isso é um aspirador, tá? Porque aí você não precisa nem. Um tá furando e outro tá segurando o aspirador ali, tá? Mas é muito curioso o Tato ele se enxergar dessa maneira, porque ele é um cara muito artístico, ele é um cara que faz muito bem o trabalho manual, desenha. Cria, pinta, faz escultura, é um cara... E não se enxerga fazendo os trabalhos domésticos ali de manutenção da casa. Eu tô precisando resolver uma infiltração que surgiu ali em casa. Aí, ó. Tô precisando resolver uma infiltração que surgiu ali em casa. Talvez seja o ponto de partida. Mas a gente tem aparelho hoje para fazer isso. Hoje a gente tem detectores de material que não detectam só por onde passa o tubo d'água, mas se tiver vazamento, ele vai te ajudando a mapear onde você vai encontrar esse vazamento. Você tá zoando. Que é uma parede que não tem tubulação. Ela tem... Tá vazando água, mas eu não sei por onde tem, sei lá, uma rachadura. Então, não, você consegue. Você vai conseguir mapear e o aparelho vai te sinalizar na tela justamente por onde tem essa umidade para você conseguir saber, enfim, por qual região ela tá. E é engraçado, né? Porque caraca, velho. Não, isso mudaria a minha vida. Sério, assim, eu tô com... Mas muda a vida. Porque a parte da minha parede está se desfazendo ali. Agora, eu me mudei faz o quê? 2 anos? Nem isso. Não, então, eu fiquei, um pouco dessa hora que eu tava contando, né? Eu fiquei vários anos responsável por essa linha de produtos aqui pra América Latina.
E aí, quantas histórias, né, que eu não escutava de o profissional olha para o equipamento e fala assim, não vou investir nisso agora. Mas aí, depois ele volta no ano seguinte, numa feira ou numa loja, e aí ele fala, pô, então, eu tive a chance de adquirir, e aí não fiz, fui furar uma parede, e aí o furo vazou, e aí encharcou a cama do cliente, eu tive que trocar o colchão porque estragou, eu tive que trocar a cama, o carpete, ficou muito mais caro do que o investimento que eu ia ter que fazer. O caso do marceneiro lá em casa, que furou a tubulação e teve que refazer todo o trabalho. Exato. Mas independente de evitar furo, ou às vezes você querer encontrar, quando você tem estrutura de drywall, você precisa achar onde está o metal para poder pendurar. Enfim, tem várias aplicações. Muitos profissionais acabam nem sabendo que tem esse tipo de produto no mercado. Tá bem distribuído, você consegue encontrar online, você consegue encontrar nas diversas lojas, mas é todo um trabalho que a gente tem de demonstrar para os profissionais, ou até para o público que tá em casa, que a gente tem diversas facilidades hoje em dia, né? Mas como a gente não tem ainda essa cultura da formação do profissional, como a gente tem em outros países, muito desse trabalho nós, como fabricantes, acabamos fazendo, de apoiar na formação, enxergar a informação para o consumidor. E esse é um dos casos clássicos. Quando os profissionais tomam conhecimento, eu me lembro quantas caras de surpresa, o profissional na feira olhando e falando, tá brincando, tem isso? Ou já tinha ouvido falar que tem, mas não tinha entendido bem quanto potente era o produto, sabe? Isso é bem legal. E tem vários outros exemplos. Sensacional. E hoje, por exemplo, quando vocês vão fazer comunicação do produto de vocês direcionam pro público final, sei lá, tipo eu e o Tato, ou pro público especialista, né? A pessoa que trabalha com a ferramenta? Hoje a gente fala exclusivamente com o público profissional, porque quando a gente vai fazer todos os testes de desempenho, de qualidade, ou quando a gente vai escutar o consumidor para desenvolver produto, a gente fala exclusivamente com o profissional. Até porque o que a gente percebe é que o público que é o faça você mesmo, o robista, ele tá se inspirando no profissional. Sim. Então o profissional vai na casa dele fazer alguma coisa, ele vai tentar observar o que esse cara tá fazendo. E aí ele vai tentar seguir o mesmo caminho. Então os nossos produtos são 100% profissionais, voltados para o profissional, para a indústria, mas a gente sabe que tem muitos deles que têm uma entrada legal com o público caseiro também. Pô, sensacional. Afinal de contas, todo mundo precisa furar uma parede, todo mundo precisa parafusar alguma coisa, todo mundo precisa em algum momento fazer isso. Então isso pode até já ajudar a responder minha próxima pergunta, né? Porque quando a gente tava fazendo a reunião de equipe aqui, né, pra definir quem a gente vai chamar, tal, quem vai vir pro Conversa com Gigantes, e aí a gente sempre faz pelo menos uma reunião por semana pra falar, né, sobre o trabalho da semana, e aí quando veio, fechou com a Bosch, a pauta vai ser essa, tal, a equipe falou assim, vocês precisam perguntar por que eles não usam mais o Evandro Mesquita cantando Só Bosch nas propagandas. Essa é antiga. Olha, eu já tô aí há 20 anos na empresa e quando eu cheguei, essa campanha já não tava no ar, mas o recall dela ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Quando a gente tá falando com profissionais, sempre aparece. Então talvez possa rolar 70 anos da fábrica aí, de repente trazer o Evandro Mesquita pra fazer um show. Ideia, Carlos, olha aí, fica a ideia. Muito bom, muito legal, bom. Legal. E até dentro dessa condição, né, outra história muito parecida, né, com o que vocês estão contando, por exemplo. Eu sou do tipo de pessoa que eu faço as coisas em casa, mas... Ele faz as coisas na minha casa. Eu chamo ele e falo, Maurício, tô precisando fazer um furo aqui, aí você pode me emprestar a furadeira? Aí o Maurício fala assim, eu empresto, lógico. Não, que ele chega e fala assim, nossa, tem uma dor no braço. Me ajuda aqui. Ai, que dor no braço. Olha só, eu preciso furar. Ai, eu preciso furar aqui, ó. Aí o Maurício assim, ó, furadeira na mão. Falei, tá bom. Mas é o tipo de coisa que eu não sinto que eu tenho talento pra isso, né? Então, sei lá, eu vou colocar um quadro na parede, eu vou, mas... eu vou medir e tal, e vai ficar torto, né? Então, a minha companheira, ela já entende isso e tá tudo bem, ela aceita e vambora, né? Mas tem certas coisas que eu falo, isso não é pra mim, né? Eu vou chamar um profissional pra executar, né? Pô, tem um seguro do meu apartamento, né? Tem direito a chamar o prestador de serviço e tal, né? E aí, cara, era pra colocar, tipo, 2 prateleiras, assim, né? Basicamente, né? Aí o rapaz falou assim, chegou lá e falou, não, o que é pra fazer? Eu falei, não, pra instalar essas 2 prateleiras nessa parede e tal. Aí ele falou, não posso fazer isso. Como assim? Aí eu falei, como assim você não pode fazer isso? Não posso. Eu falei, mas
Ele fez assim no braço. Ai, meu braço! Pega aqui a Aí ele furadeira. falou assim, não, é porque eu não trouxe a broca pra furar esse tipo de parede. Eu falei, mas, amigo, é só o seu trabalho, né? Furar, eu te chamei especificamente pra isso. Aí ele falou, não, mas mesmo se eu tivesse a broca, eu não ia poder furar porque eu não sei se passa alguma rede elétrica aqui nessa parede. Eu falei... Mas aí tem solução para os dois problemas. A da detecção eu já expliquei. E hoje, um dos nossos produtos de maior sucesso é justamente uma broca, que ela é toda azulzinha, que ela é uma broca multimaterial. Você pode furar o que for. Você pode furar metal, madeira, drywall. O que tiver na frente, você vai conseguir furar com ela. E ela é justamente para esse tipo de situação. Que legal. Você fala, cara, eu não sei o que eu tô encontrando pela frente, você vai conseguir, enfim, encarar qualquer desafio. E é uma broca que você vai ter a maior facilidade de encontrar nas grandes lojas. E ela, tipo, custa muito mais caro que uma broca padrão. Não. Ela não é tão produtiva quanto a broca especializada, Sim. né? Então, você tem uma broca específica para metal, uma broca específica para madeira, a gente tem essas daí também. Mas se você tá numa situação como essa, que você tem diversos materiais ou nem sabe o que você vai encontrar, ela vai atender perfeitamente. Você vai conseguir lidar com concreto, madeira, metal, tá tudo ali junto. Então, tem muitas soluções. E acho que, como eu falava, o nosso grande desafio nesse mercado é fazer com que a informação chegue para o profissional, chegue para o vendedor nas lojas, que ainda é uma figura bastante importante nos nossos mercados. Então, quando a gente olha aqui na América Latina, e você vai conversar com o nosso consumidor, o processo de compra deles passa pelo desejo de uma consultoria do vendedor na loja. Claro que você tem hoje várias redes com autosserviço, e em muitos casos elas estão servindo ali para o profissional que já sabe o que vai comprar. Então ele já sabe, já está acostumado, já tem um certo conhecimento. Muitas vezes ele foi procurar essa informação na internet antes, mas a gente percebe quanto é fundamental a gente fazer o trabalho com o vendedor, com o balconista, como essa pessoa de referência. E aí, o grande desafio é fazer com que as informações cheguem, estejam prontamente acessíveis, para ele poder atender aquela pessoa que está diretamente no ponto de venda. E isso é resultado Legal. de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, essa broca. E eu não tinha nem noção da existência desse produto. Eu não tinha noção, porque na minha cabeça sempre teve broca para cada coisa. Se eu for furar um queijo, é diferente de furar uma madeira, que é diferente de... broca furar... pra queijo a gente não tem. Mas... Fica a dica pro pessoal lá de engenharia, de repente temos uma aplicação mapeada aqui. Porque aí você pega um queijo, você pega um queijo mussarela e faz de conta que é suíço. Olha só, tá vendo? Você sabe que, inclusive, todo o nosso desenvolvimento, por coincidência, de acessórios é feito na Suíça, né? É mesmo? É verdade. A Bosch começou com a parte de ferramentas, né? E depois, quando começou diretamente com a parte dos acessórios para as ferramentas, começou com um negócio na Suíça e hoje a nossa maior fábrica, uma das nossas principais fábricas, está nos Alpes. Então, toda essa tecnologia está toda lá porque são realmente equipamentos de última geração para entregar a melhor qualidade, tanto em serras quanto em brocas, para o nosso consumidor. E tá ali na borda, né? A Alemanha, a Áustria, a Suíça, todo mundo ali do ladinho, um lado da outra. Tem diferenças culturais importantes, assim, bastante importantes. Inclusive, acho que é parte também do desafio nosso, da gente aqui da Bosch, né? Aqui em Campinas, nós somos matriz para toda a América Latina. Então a gente não está lidando unicamente com o mercado brasileiro. Do México para baixo, né, para o sul, a gente tem a responsabilidade por entender todos esses mercados. E a Bosch está presente, se não em todos, em quase todos os países do mundo. Então, é muito do nosso desafio aqui na equipe que fica em Campinas entender as diferenças entre os diversos mercados. Por isso que, como eu falava, o grande barato desse mercado, pelo menos para mim, é justamente entender essas diferenças entre, sei lá, o que é um consumidor no México, o que é um consumidor na Argentina, por que ele quer, de repente, algo diferente do que o consumidor no Brasil, e vice-versa. E a gente ir adequando o portfólio, a oferta, um produto faz mais sentido lá, outro não. Alguns produtos a gente desenvolve especificamente para um mercado, justamente porque tem necessidades diferentes, né? Caramba! E hoje, por curiosidade, a Bosch, a gente tá falando de, sei lá, furadeira, né, parafusadeira, produtos que são pequenos. A Bosch faz equipamentos de grande porte também para atender outros segmentos do mercado? A gente tem ferramentas que a gente chama de bancada, que
a gente divide assim, né? Algumas ferramentas você leva a ferramenta até o material, outras você leva o material até a ferramenta. Perfeito. Então, ferramentas que são assim, mas tem alguma portabilidade, você consegue pegar, levar tal, a gente faz. Mas a gente também tem uma linha de acessórios que tá com uma outra marca do grupo, que é a marca CIA, que tá trabalhando com máquinas gigantescas, com máquinas que estão produzindo, sei lá, tábuas de MDF, por exemplo, para fazer o lixamento e tal. A gente tem uma linha também de trabalho com robôs que fazem esse trabalho em indústria. E também tem uma outra divisão do grupo que trabalha só com o segmento industrial. Na divisão de ferramentas, o nosso foco é colocar a ferramenta na mão do profissional para torná-lo mais produtivo no dia a dia. Perfeito. E hoje, 100% dos produtos de vocês é fabricado no Brasil? Não, a gente tem a maior parte do volume daquilo que a gente vende sim fabricado no Brasil, mas a gente tem plantas em diversos lugares do mundo. Na Ásia, na Europa, tem diversos lugares. Aí tem coisas que talvez não vale a pena... produzir. Globalmente vale a pena ter um ponto fabril só daquele produto para poder distribuir para o mundo inteiro. Por causa disso, porque é importante também, a gente tem que ter o produto acessível no ponto de preço que o usuário precisa, e aí é importante você ter escala, né? Sim. Por isso a gente procura concentrar produtos de famílias similares em locais, no mesmo local, para poder alcançar os usuários da melhor maneira. Mas isso também significa que a gente tem centros de competência para conseguir desenvolver de acordo com a necessidade específica de cada região. Por isso que a nossa tarefa está sempre voltada em entender as diferenças dos mercados, das regiões, das aplicações, dos materiais que cada região tem. Porque a gente pensa na ferramenta ou no acessório, mas tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma infinidade de materiais diferentes, de aplicações diferentes. Então, entender essas possíveis combinações todas e entregar o melhor resultado é o grande desafio. Eu imagino que, por exemplo, para broca X a gente faz com uma liga assim, mas para broca Y é uma liga assado, e então tá mais perto dessa região que tem mais esse tipo de metal, vai facilitar, não preciso transportar isso, vai reduzir pegada de carbono, tem que fazer toda essa lógica, né? Cara, essa parte que é super técnica, e a gente tem lá o pessoal super técnico, enfim, eu mesmo, a gente vai se envolvendo com isso, é justamente o que o consumidor não quer ter que lidar. Né? Porque vamos combinar que essa parte é difícil, né? Você vai chegar lá e ter que entender e tal. Então, o que a gente procura fazer é simplificar esse processo o máximo possível para o consumidor chegar e poder encontrar aquilo que ele precisa de uma maneira fácil e se preocupar com aquilo que ele de fato está lá para fazer. Ele está interessado no furo. Então, vamos lá entregar para ele o resultado que ele de fato precisa, sem ter que passar por todos esses processos, assim. E aí a gente cuida de dentro de casa. Para fora, é importante que o consumidor entenda ou tenha muito fácil tudo aquilo que ele está precisando. Sensacional. Não sei se necessariamente é da sua área, tá? Mas o quanto uma época como a Black Friday é importante para a Bosch? Vocês percebem também uma diferença de vendas para esse momento do ano? Muitíssimo, muitíssimo. É curioso isso, né? Porque é um feriado que até quando eu entrei lá na Bosch 20 anos atrás, nem se falava. Não existia no Brasil, né? E nasceu com uma sazonalidade bastante importante. Especialmente naquilo que a gente vende na internet. Perfeito. Então, quando a gente está falando de kits de acessórios, kit de ferramentas, algumas ferramentas de mais altos giros, é uma sazonalidade muito importante. E agora, por exemplo, nessa época que a gente tá todo mundo lá trabalhando a todo vapor. Imagina. Porque o mês tá correndo, mas é super importante, sim. Bom, eu não sei você, tá? Mas normalmente é quando eu compro, tá? Fica a dica. Já tô de olho. Eu preciso de um detector de infiltração agora. Vou fazer até um pedido, então, já que ele tá resolvendo todos os nossos problemas, tá resolvendo todos os problemas aqui da nossa vida. Tô precisando achar água no meu terreno pra fazer um poço. Você tem algum equipamento? Olha, ainda não temos, mas fica aí a anotação que você já Fica aí. Por enquanto tá o Mauri com 2 gravetos assim, tentando fazer achar água lá. Eu já me lembro disso. Me lembro do meu pai fazendo isso. Mas na hora de abrir o poço, a gente tá lá. A gente não acha água, mas pra abrir o poço, a gente vai estar lá. Exatamente. André, antes da gente finalizar, eu queria fazer aqui um último bloco com algumas perguntas rápidas pra gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você. Você topa brincar com a gente? Claro. Bora lá, então.
Tatinho, podemos? Por favor, Mauri. Já tô encerrando, né? Nem Não, tive a oportunidade. Você quer fazer mais perguntas? Não, Mauri, você que é o cara da furadeira. eu sou. Quando você precisar de fita crepe, me avisa. Fechou. André, pra gente começar a conhecer um pouquinho mais você, qual é a música que não pode faltar na sua playlist? A música que não pode faltar na minha playlist ultimamente eu tenho um filhinho de 2 anos. E aí a playlist dele não pode faltar. Muito bom, muito bom. Porque se ele entrou no carro, a primeira coisa que ele pede é a música da cobra que não tem pé. Por incrível que pareça, essa cantiga de roda, ele ama. E se essa música não tem lá, ele começa, não, eu quero papai. Então ultimamente essa música não falta na minha playlist. Maravilhoso, maravilhoso. Tem alguma comida que você, sempre vai comer, independente se você tá com fome ou não? Olha, se eu não tô com fome, mas me oferecerem chocolate, a chance de eu aceitar tende a ser muito grande. Sorvete, sempre eu vou pro chocolate. Sobremesa, sempre eu vou pro chocolate. Mas chocolate aquele pedaço, não, só um quadradinho aqui. Só um quadradinho. Você tem um chocolatinho? Tem algum filme ou série que você sabe que é ruim, mas você gosta mesmo assim? Sim. Eu sei que é ruim, nem conta às vezes Aquele pras guilty pessoas. pleasure, sabe? Aquela coisa que você fala assim, é ruim, mas eu gosto. Tem um filme que eu gosto muito, é um dos meus filmes favoritos. Eu não acho que ele é ruim. Mas as pessoas se surpreendem um pouco, que é um filme que se chama O Preço do Amanhã com o Justin Timberlake. Cara, adoro esse filme é muito filme. bom, cara! Eu acho esse filme subestimado. Ele é subestimado, não é? ele é. Demais. Porque, Ele cara, é. eu piro nesse filme. Mas eu acho que como é uma atuação do Justin Timberlake, as pessoas tendem a olhar e falar, Deixa pegar de lado. outra. Assim. Mas eu acho esse filme demais. Cara, Porque ele é muito bom. essa temática do tempo, e aí ele tem usar essa ideia do time is money, né? Do tempo é Sim. dinheiro, e Sim. todas as possibilidades, o cassino, eu acho fantástico esse filme. as classes sociais, toda a estruturação Isso. social que o filme demais, mostra. É demais. É muito legal. muito legal. É o tipo de filme que eu vejo uma vez no ano, assim. Falar, puta, tá na hora de ver ali esse filme. Na Sei época que tá da assistindo. TV, eu deixava. Se eu tivesse zapeando. Na época da TV, ótimo. Na época da TV. É porque, sei lá, hoje em dia eu assisto mais streaming do que transmissão de televisão. Entendi. Não que eu não tenha o serviço, mas eu assisto muito mais streaming do que. Mas quando tinha o streaming da televisão, eu tava zapeando e passava esse filme, eu parava. Não importa o trecho. Eu gosto Eu bastante. assisto. Eu gosto bastante dele. Essa pegada do tempo sempre me fez refletir muito, assim. Porque é isso, é pensar que cada segundo que foi não volta, né? E como a gente administra esse recurso que é todo homogêneo pra todo mundo, mas como se aproveita ele da melhor maneira. E esse filme traz várias reflexões. Eu gosto bastante dele. Muito bom. Aquela parada do tipo, que rico não corre. Cara, e essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Ele sai do carro, vai sair correndo e fala, opa, não preciso correr, né? O cara tem tempo, tem milhões É isso aí. no banco. Legal. Muito bom, muito bom. Tem alguma cidade ou país que você gostaria de morar com a sua família algum dia? Gostaria? Não sei. Essa discussão aparece de vez em quando em casa. Assim. Mas eu vou falar um negócio que me surpreendeu muito. Eu tive recentemente na China Uhum. para fazer um encontro lá de mercados emergentes. A gente estava justamente discutindo essa pegada de produtos, o que a gente precisava, o que os países emergentes tinham em comum. E aí eu fui pela primeira vez para a China e fiquei conhecendo Xangai. E achei uma cidade fantástica. Fantástica. Eu tinha uma visão muito diferente do que eu imaginava da China. Encontrei lá um lugar extremamente moderno, limpo, organizado. Os chineses super queridos me receberam super bem. Que bom. Achei que a língua fosse uma barreira muito maior. Eles, de fato, não falam muito bem inglês, outros idiomas. Mas tudo já muito internacionalizado e uma cidade fantástica. Eu consideraria morar em Xangai com tranquilidade. Você olha contra os olhos, né? Com certeza. Sensacional. E pra gente finalizar, eu queria saber qual a ferramenta sua da Bosch que você mais gosta ou que você recomenda. Fala assim, essa todo mundo precisa ter em casa. E todo mundo precisa ter em casa? Nossa. Eu tenho uma ferramenta em casa que não sei se todo mundo precisa ter em casa, porque ela é de um uso mais profissional, mas que eu gosto bastante, que é a minha trena laser. Precisa, cara. Eu sei disso porque a minha esposa é arquiteta. Então. Então, depois que eu conheci, cara, não existe outra coisa. É isso. É que assim, né? Se você vai medir um negócio até onde o seu braço alcança, então beleza.
você alcança uma treina, uma fita métrica, resolve o problema. Mas quando você tem que medir muito, ou você tem que medir mais do que o seu braço alcança, que você já tem que ficar segurando a Sim. trena na parede, né? Sim. E aí você não alcança, aí você não sabe se tá preciso, daí você... Aí resolve um problemaço. Eu mexo, sei lá, preciso medir esse tablet. Eu pego uma folha e pego a trena laser e coloco aqui. É isso, cara, eu só uso ela. Ela fala, pega outra que é melhor pra medir esse negócio. Não, laser, vamos lá. A gente chegou no ponto de ter o laser. Vou usar. Por que você quer regredir? Não, vou usar o laser, que é isso. Eu vou usar uma calculadora ou um ábaco? Aqui. André, cara, maravilhoso esse bate-papo. Você já tá convidado pra voltar aqui pra gente continuar essa conversa. Acho que imagino que o público, assim como a gente, deve ter curtido demais esse bate-papo. Que legal, também curti, muito obrigado. E, bom, pra quem tá assistindo, ouvindo a gente, acesse a gente, Bosch Ferramentas no Instagram, vocês vão encontrar bastante sobre as nossas novidades. A gente tem o pessoal lá fantástico criando conteúdo pra gente, inclusive super bem humorado, muitas vezes, tá bem divertido. E obrigado mais uma vez. Estamos à disposição. Até a próxima. É um prazer. Até a próxima. Tchau. Tchau. Rede Geek.